É provável que muitas pessoas que comecem a estudar assuntos ligados à vida espiritual e ao autoconhecimento, de que elas tenham a ideia, às vezes bastante comum, que esse caminho é um caminho de flores, de beleza, de felicidade, ou que seria um caminho sem maiores dificuldades. Mas na verdade não é bem assim. O Dr. Carl Gustav Jung uma vez afirmou que nós nos tornamos iluminados não ao imaginarmos figuras de luz, mas ao tornarmos a escuridão consciente. E cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano, possui essa dimensão de obscura. Obscura no sentido de não conhecida, porque nunca se iluminou essa escuridão. Como a gente viu nos versos de Rumi, ficar sempre desperto é uma forma de traição. Por quê? Porque se nós exercitamos as faculdades mentais todo o tempo, em termos de comparação, análise, expectativa, memória, nós nunca vamos além dessa dimensão conhecida. E existe toda uma área desconhecida que permanece escura. Ora, os místicos revelaram nas suas obras de que não é possível alcançar o conhecimento de si mesmo sem viajar na escuridão. Ou seja, sem conhecer essas outras dimensões do nosso ser. E eles também alertaram que a menos que a pessoa tenha um preparo interno para isso, é uma jornada que pode ser aterrorizante. Um dos grandes estudiosos da mitologia universal foi Joseph Campbell. Eu acho que o livro dele, com Bill Moyers, O Poder do Mito, foi publicado pela editora Palas Athena. E também O Herói de Mil Faces. Ele fez estudos profundos em várias mitologias. E nesse livro, O Herói de Mil Faces, ele diz que existe um momento na trajetória do herói que ele tem de encarar a sombra, na verdade a escuridão. Isso está representado em vários mitos. Se vocês viram a trilogia do Senhor dos Anéis, isso está muito presente, né? Está muito presente para os integrantes da Companhia do Anel. Sobretudo Frodo, que é o portador do anel. Ele tem uma trajetória terrível, porque ele tem a responsabilidade moral e espiritual de levar aquele anel para ser destruído na fornalha de Mordor, onde ele foi forjado. É o único lugar do mundo em que ele pode ser destruído. E o que salva a Companhia do Anel e o que salva Frodo é exatamente esse preparo interior e esse senso de dever. Mas Joseph Campbell também disse que parte da trajetória do herói, um outro estágio da trajetória do herói, muito próximo desse encontro com a escuridão ou com a sombra, é o encontro dele com o feminino. Não
com o feminino como sendo externo a ele, mas o feminino como parte dele mesmo, né? E eu diria que esse lado feminino da consciência não está totalmente desperto. E eu não estou falando aqui de um gênero sexual, eu não estou falando de uma coisa física, né? De homem ou mulher, mas do conceito do feminino como sendo o lado feminino da consciência. De outra forma, Buddhi, né? Porque o lado masculino da consciência é o pensamento. O pensamento, ele torna tudo conhecido. Ao projetar imagens, ao conceber ideias, noções, conceitos. Mas, na verdade, o que o pensamento chama de conhecido é aparentemente conhecido. Não é a totalidade que existe para ser conhecida. Então, o herói precisa se encontrar com o feminino. E os primeiros estágios desse encontro são escuros. Porque ele está tateando nas trevas, ele é algo totalmente novo. Né? Que os princípios superiores, segundo a teosofia, no ser humano, são basicamente os que estão além da mente, são a intuição espiritual e a vontade espiritual. Na grande maioria dos seres humanos, esses princípios estão latentes, eles não estão ativos. Eles não estão operacionais. Portanto, eles estão numa área de escuridão. Eles não estão dentro do campo da consciência. O poema de São João da Cruz, sobre a noite escura da alma, é talvez uma das peças poéticas mais comoventes no que diz respeito a essa trajetória interna. Exatamente porque há momentos desta trajetória através da noite em que literalmente a alma não sabe para onde ir, mas no entanto tem que continuar caminhando. Ele explica no seu livro, na verdade o livro é um comentário ao poema. Eu vou só usar o poema, porque o comentário é muito extenso. Mas ele explica no comentário que a noite escura da alma tem 2 estágios, progressivamente arrepiantes para a alma. O primeiro estágio é a noite escura dos sentidos. Ou seja, nada no mundo sensorial motiva mais a alma. Desejo, sabor, experiências. É como se a alma ou a consciência tivesse chegado num estágio do seu desenvolvimento em que ela percebe, consciente ou inconscientemente, que todas as coisas sensoriais são transitórias. Claro que se nós estamos envolvidos nelas, a gente não vai considerar isso, né? Mas nós estamos falando aqui de uma jornada mística. Então, por exemplo, a doutora Bezan diz, no seu livro As Leis da Vida Superior, que chega um momento na evolução da alma, depois de muitas existências, e é um momento, talvez seja um instante, um segundo, tá? Onde a alma tem essa certeza de que nada externo pode trazer a felicidade.
E ela diz que este é o ponto de transformação, the turning point, entre o que é chamado na tradição hindu de pravriti marga, ou a senda da exteriorização, onde a consciência está se exteriorizando cada vez mais, adquirindo experiências e crescendo através do obter coisas, do tomar da vida. E este é o ponto de inflexão entre pravriti marga e nivriti marga, que é a senda de retorno. Ou seja, a própria palavra nivriti significa ausência de oscilações. Então, é uma senda de estabilidade e de retorno à fonte, de retorno a si mesma. Em pravriti marga, a lei é pegar, tomar, que é o que a consciência faz, né? A lei em nivriti marga é dar, renunciar, dar. Por exemplo, vejam um animal, né? É aconselhado não chegar muito perto de um animal que está tendo a sua refeição. Mas se você observa objetivamente qualquer animal, tenta tirar... Mas a maioria deles, né? Depois eu vou dar outros exemplos. Tenta tirar deles o osso de um cachorro ou o alpiste de um pássaro. Agora você passa para o reino humano, tenta tirar de uma pessoa ou tenta arranhar a autoimagem de uma pessoa. Vai dar problema. É ou não é? Tem pessoas que não conseguem receber crítica. Então, o que a doutora Besant está falando não é nada de novo. Isso é milenar na Índia, né? São os dois movimentos da evolução da consciência. Um é crescer adquirindo experiências, sensações. E elas têm o seu lugar. Né? Você não pode colocar um adolescente dentro do seu quarto 24 horas por dia, você vai deixar aquela pessoa doente, né? Por quê? Porque um adolescente está cheio de energia, ele ou ela querem desbravar o mundo. Faz parte da condição de adolescente. Mas, em termos genéricos, no caminho de exteriorização da consciência, a consciência necessita de estímulos. E são os estímulos externos que despertam ela. Despertam as potencialidades dela. E na senda de retorno, o que faz a consciência crescer não é mais o estímulo externo, mas a capacidade de dar-se em compreensão, em capacidade de ouvir, né? A capacidade de perceber, de apreciar. Ou seja, são características que significam o dar-se de si mesmo. Tudo vai bem durante a senda de exteriorização e durante a senda de retorno, porque a consciência vai aprendendo. O problema é o ponto de inflexão. E o ponto de inflexão é a noite escura da alma. O ponto de inflexão é quando a consciência percebe que nada externo pode realmente dar satisfação a ela, satisfação duradoura, e ela ainda não encontrou em si a fonte de satisfação permanente. Mas o que autores como São João da Cruz dizem é que é um trânsito necessário pela escuridão. Num livro clássico do misticismo cristão que se chama A Nuvem do Desconhecimento, essa é uma tradução livre do original em inglês, The Cloud of Unknowing. Um dos ensinamentos lá é a seguinte: tente sentir-se
à vontade nessa escuridão. Eu vou dar só um exemplo, é um exemplo talvez muito menor, mas talvez seja útil. Você está na sua casa fazendo algumas coisas, né, levando a sua vida normalmente, de repente tem um apagão. Talvez por alguns segundos exista uma tendência a um certo desconforto, né? O que você precisa fazer? Você precisa acalmar-se e provavelmente na sua mente procurar saber onde estão as velas ou os fósforos. Tá? Por quê? Porque a escuridão se torna um fato. Ela não é uma coisa que foi gerada por você. Ela é um fato. Da mesma forma, no que diz respeito à cena espiritual, vão haver momentos, e eu lamento dizer isso, eu lamento desapontar alguns, mas necessariamente vão haver momentos no desenvolvimento de cada um de nós em que nós vamos ter que atravessar essa noite, às vezes, várias vezes. Porque faz parte do processo, é um processo natural. Por quê? Porque é a maneira que a mente aprende de dar valor ao que ela não conhece. E foi isso que São João da Cruz disse. Ele disse: o primeiro estágio é a noite escura dos sentidos. Se tem um apagão, você não pode escutar a sua música, não pode ver um DVD, não pode ler um livro, não pode fazer nada do que você normalmente fazia. Ou seja, o que acontece? Você fica com você mesmo. Você medita. Se você tem condições para isso, né? Então essa é a noite escura dos sentidos. Nada externo, nada sensorial atrai ou tem sentido. Bom, aí, se isso já é difícil, aí vem o segundo estágio. E São João da Cruz chama de a noite escura do espírito. Aí a coisa é bem mais complicada. Porque aí não é apenas a ausência de estímulos sensoriais, a ausência de interesse em estímulos sensoriais. É, na verdade, a perda progressiva de interesse em vários aspectos da vida. Sobretudo, a perda da fé. A perda da crença nos valores que norteavam a sua vida. Vocês imaginem onde é que vocês estariam. Façam um exercício. O que aconteceria com vocês se fosse retirado de vocês, por essa noite densa, o seu sentido de autoconfiança na lei, não é? No ensinamento que lhes é caro, a fé numa realidade divina. E por que isso é necessário, segundo São João da Cruz? Porque isto é uma experiência de purgação. A maioria de nós, talvez a totalidade de nós, quando alberga uma fé, ou uma crença, ou um valor, isto é agregado a nós em cima de uma série de outras pressuposições. Isso, o que eu estou falando faz sentido para vocês? Por exemplo, eu posso dizer, eu acredito em Deus, mas essa crença vem em cima de uma série de outras crenças. Eu não tenho nenhuma prova da existência de Deus, mas eu acrescento essa fé
a mim mesmo. E porque essa fé foi acrescida, porque ela não veio de dentro, então a noite escura vai varrer com ela. Não no sentido de destruir a alma, como a gente vai ver mais tarde, mas vai varrer com ela, porque nesta jornada da alma, a única bagagem que a alma pode ter é uma fé que nada pode destruir. E esta fé não vem com crença, não vem com leitura, ela tem que vir de dentro. E como nós vimos em Meister Eckhart, ela só vem naquela profundidade da alma onde não existem mais imagens, não existem mais conceitos, não existe mais atividade da memória. Porque se houver esses, a mente está só tagarelando consigo mesma. Então, o que ele diz é o seguinte: nessa segunda noite, que é a noite escura do espírito, que é a mais brutal de todas, a alma perde tudo, ela perde até a fé. Ela perde a fé. E não sobra nada. Só que aí, São João da Cruz, ele diz o seguinte: que aquilo que parece para a alma uma noite escura, na verdade é um processo de aproximação com Deus causado por Deus. Porque a alma se tornou despida de qualquer orgulho, de qualquer ilusão. Então ele disse: somente aqueles que Deus quer fazer com que se unam a Ele, Ele os faz atravessar a noite escura. Se vocês lerem a carta que um dos mestres escreveu ao irmão Leadbeater, exatamente isso. Solidão, abnegação, martírio e morte são os encantamentos que agem no coração do discípulo na hora da provação. É claro que cada pessoa vai responder a esse processo de forma diferente. É uma etapa necessária da evolução. Ela não vem a todos da mesma maneira, porque cada alma tem uma trajetória individual. O universo não é uma linha de montagem. Mas o fato é que não é uma passagem, uma transição fácil. Então tá, eu vou ler o poema, depois vamos comentar alguns trechos, né? E você vê que a linguagem dele é uma linguagem mística e também sensual, porque o encontro entre o amado, que é Deus, e a amada, que é a alma, se dá nesse contexto, né? Em uma noite escura, inflamada por ânsias de amores, ó jubilosa aventura, saí sem ser notada, estando já a minha casa sossegada. Às escuras e segura, através da escada secreta disfarçada, ó jubilosa aventura, às escuras e em segredo, estando já minha casa sossegada. Na noite jubilante, em segredo, quando ninguém me via, nem eu enxergava coisa alguma, sem outra luz e guia, senão aquela que no coração ardia. Esta me guiava, mais certa que a luz do meio-dia, onde me esperava quem eu bem sabia, em um lugar onde ninguém aparecia.
Ó noite que guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só se guardava, ali ficou adormecido, e eu o olhava, e o balançar dos cedros sussurrava. O ar da torre, quando eu seus cabelos alisava, com sua mão serena, meu pescoço feria, e todos os meus sentidos suspendia. Lá fiquei e esqueci-me, reclinei meu rosto sobre o amado, tudo cessou e soltei-me, deixando minha preocupação perdida entre os lírios. A noite é no meio dessa noite que se dá a união entre a alma e Deus. Enquanto a alma não passar por essa noite, ou seja, enquanto a alma não ir além dela mesma, ela não consegue se preparar para receber Deus, né? Que misteriosamente estava oculto dentro dela. O divino não está fora. Isto é uma noção errônea, produto da ignorância primordial. O divino está dentro da consciência, oculto dentro da consciência. Em uma noite escura, inflamada por ânsias de amores, ó jubilosa aventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. Existe um sentido de jornada aí, né? De movimento, de caminhar. Saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. A casa sossegada é a metáfora dos sentidos e da mente em paz. A natureza pessoal, corpo, emoções e mente estão apaziguados. Sem isso não tem jornada. Às escuras e segura, através da escada secreta disfarçada, ó jubilosa aventura, às escuras e em segredo, estando já minha casa sossegada. Às escuras. Ou seja, não é uma questão de percepção consciente. Tá? Não é uma questão de intencionalidade. Eu quero chegar lá. Na jornada mística, não existe o eu quero chegar. Tá? Não existe a intencionalidade. Ao contrário, esse sentido de intencionalidade tem que ser acalmado, porque a intencionalidade é uma outra expressão do eu separado. Através da escada secreta disfarçada. Ora, essa escada significa o quê? Significa uma conexão entre diferentes dimensões, ela não é? Entre um nível e outro. Que indica que a alma está buscando um nível mais profundo, mas ainda sem saber que nível é esse. Mas ela está buscando, por quê? Porque a ânsia da alma é encontrar Deus, ou o divino, dentro de si. Na noite jubilante, em segredo, quando ninguém me via, isso indica que os sentidos foram obliterados, pelo menos parcialmente, né? Eles não... É uma jornada interior, não é? Santa Teresa de Ávila escreveu sobre o castelo interior. É uma jornada interior. Então, não é uma questão sensorial de ver o que está fora, mas é um mergulho em si mesmo. Em segredo, quando ninguém me via, nem eu enxergava coisa alguma. Ou seja, não estamos falando aqui da mente consciente, da mente concreta, né? Mas já é uma jornada por uma dimensão mais profunda da mente.
sem outra luz e guia, senão aquela que no coração ardia. E nesse caso, a luz do coração é, neste caso, uma fé. Não necessariamente uma fé adquirida de fora, porque se a sua fé está baseada em algum elemento externo, se a casa balançar, a fé dança. Esta fé é de uma ordem diferente, ela vem de dentro. A luz, esta me guiava mais certa que a luz do meio-dia. Que luz é essa que pode ser mais brilhante do que a luz do meio-dia, que é a luz mais brilhante que se conhece, né? A luz do meio-dia é o ápice de luminosidade durante o dia. Pois a luz que brilha na alma é mais intensa que ela. Porque ela provém de uma fonte atemporal, ela não provém de uma fonte que oscila, né? A luz do meio-dia, em poucas horas, se torna em entardecer, ocaso e noite, mas não a luz da alma. Mais certa que a luz do meio-dia, onde me esperava quem eu bem sabia. Quer dizer, a alma está indo para um encontro amoroso aqui. Não é nada mais, nada menos do que isso. É uma coisa de paixão espiritual, né? Se vocês veem os diários de Krishnamurti, ele enfatiza isso, né? Quando existe inteligência, existe paixão. Não a paixão por algo. A paixão por algo começa e termina. Mas a paixão em si é energia ilimitada. Ela move montanhas. Depois da sua conversão na estrada de Damasco, São Paulo se tornou tão apaixonado que ele incendiou o Oriente Médio com a mensagem cristã. Literalmente. Ele construiu o alicerce da futura igreja porque ele tinha essa luz dentro dele. E ele foi encarcerado, foi torturado e tudo mais. Onde me esperava quem eu bem sabia, em um lugar onde ninguém aparecia, não havia imagens, não havia atividade mental naquele nível. Isso é um nível contemplativo já, onde não aparecem imagens. Vocês vejam quão distante isso está da nossa experiência diária, né? Porque a nossa mente está construindo imagens o tempo todo. E esse aqui é o verso central do poema. Ó noite que guiaste. Foi a noite. É quase um paradoxo, né? A noite que é a ausência de clareza, a ausência de direção, a noite foi guia. Ó noite que guiaste. Ó noite mais amável que a alvorada. Ó noite que juntaste amado com amada, amada no amado transformada. Ou seja, a alma saiu nessa jornada, o único guia nessa jornada era a sua própria fé interior, não via nada, não havia imagens, não havia um destino sequer, mas havia essa ânsia de encontrar. Nós vamos ver isso em Martin Buber também, que a existência é encontro, que o universo é um universo relacional. Em meu peito florido, que inteiro para ele só se guardava, ali ficou adormecido, e eu o olhava, e o balançar dos cedros sussurrava. Se isso não é um encontro romântico, né? Mas é uma metáfora belíssima, porque é um encontro, não é? E é um encontro de amor, de entrega completa, de fusão, de paz.
Quer dizer, e esse encontro é abençoado pelo balançar dos cedros, né? Na brisa. Quer dizer, a natureza está se rejubilando com esse encontro. Há uma passagem da Voz do Silêncio que diz isso, que quando um arhat alcança o grau de arhat, que é quase o final da senda espiritual, a natureza inteira se regozija. Porque de alguma forma, através daquela pessoa ou daquela alma, mais bênção e mais influência espiritual vai fluir sobre o mundo. O ar da torre, quando eu seus cabelos alisava, com sua mão serena, meu pescoço feria, e todos os meus sentidos suspendia. Isso é um outro estado de consciência, né? O Sr. Leadbeater, no volume 3 das palestras sobre a senda do ocultismo, infelizmente ainda não em português, mas um dia vai ser publicado, ele tenta descrever a consciência búdica, e ele disse que quando essa consciência é desperta, o sentido de unidade com tudo é tão intenso que o sentido de eu praticamente desaparece. Porque é uma consciência, é como se fosse um oceano, né? Quer dizer, é algo vasto. E no livro Os Mestres e a Senda tem uma passagem muito interessante, onde é dito que em um diálogo com um dos mestres que inspirou a fundação da Sociedade Teosófica, foi mencionado que um determinado membro da sociedade, que era muito ativo, devotado, nunca tinha alcançado uma conexão consciente com os mestres. Então, o mestre que recebeu essa pergunta desse outro membro, em relação ao terceiro, ele eleva esse outro discípulo a um plano de consciência mais elevado, de onde os mestres percebem a humanidade como um todo. Provavelmente aquele plano talvez fosse um plano causal, talvez até os começos do plano búdico. E desde aquele plano, a consciência da humanidade é uma noite escura, vasta. Imaginem vocês chegando de avião numa cidade, né, pequena, não tem muitas luzes acesas, né? Existe uma escuridão abrangente e algumas luzes. Aí o mestre diz: você vê? Essas luzes são daqueles que despertaram em si a aspiração espiritual, e portanto nós vamos até eles. Eles não podem ficar desconhecidos para nós. E quem quer que acenda esse sentido de aspiração espiritual, atrai a atenção desses grandes seres. Por quê? Não para beneficiá-los de uma forma pessoal, mas porque essas pessoas, esses aspirantes, podem vir a se tornar auxiliares desses grandes seres. E o verso final, então, ele completa o poema e o sentido do ensinamento de São João da Cruz sobre a noite escura da alma. Lá fiquei e esqueci-me. Esquecer-se de si mesmo. Isso não significa se tornar irresponsável, né? Mas é um sentido mais profundo. E aqui eu vou mencionar para vocês
já que eu fiz algum trabalho de pesquisa sobre a vida do senhor Shriram, eu tive um tempinho extra, né? E a ajuda da nossa presidente internacional. Ele estava no Congresso Europeu, o senhor Nilakantan Shriram foi o 5º presidente internacional da Sociedade Teosófica. O que acontece? Ele estava nesse Congresso Europeu e ele era uma pessoa que tinha alcançado uma grande profundidade de experiência. Eu conversei com pessoas em vários continentes sobre ele e as impressões são tão fortes porque provavelmente a fonte das impressões era uma fonte enraizada na verdade, na sabedoria, né? E ele estava lá e um delegado da Islândia, perguntou para ele: senhor Shriram, o senhor conseguiria resumir numa só frase todo o seu ensinamento? Ele disse: eu posso tentar. Aí no outro dia de manhã ele desceu do seu quarto para o café da manhã com um pequeno recorte de jornal, na verdade a margem do jornal que ele tinha lido, e onde ele escreveu uma frase. E a frase era: quando você é um com todos os corações que batem, você não é nada em si mesmo. Quando você é uno com todos os corações que batem, você não é nada em si mesmo. Ou seja, não é, a senda espiritual não é uma senda de autopreservação, tá? Mas é uma senda de amadurecimento espiritual. Então, o último verso diz: lá fiquei e esqueci-me, reclinei meu rosto sobre o amado. Ou seja, é contato, né? É algo que acontece numa intimidade muito profunda da alma, né? Aí vem a parte talvez mais bonita do poema. Tudo cessou. Todo o sofrimento, todas as preocupações, toda a luta interior, toda a solidão, tudo cessou. E soltei-me. A palavra sânscrita que representa a libertação é moksha. E ela vem de um verbo, muk, que significa soltar. Portanto, libertação é um completo soltar-se. Ou seja, não é tentar aprisionar as experiências, determinar as experiências, condicionar as experiências. Não há nada para ser determinado nem condicionado, porque existe apenas um mistério a ser conhecido e com o qual se comunga. E quando ocorre essa comunhão, existe uma consciência totalmente nova. Tudo cessou e soltei-me, deixando minha preocupação perdida entre os lírios. Ou seja, aquilo que começa com uma noite escura é na verdade uma integração serena com a natureza, e com a beleza também. Esse sentido de beleza é muito importante. No nosso Museu Internacional em Adyar, nós temos e quem já foi a Adyar viu isso, existe a estátua de um autor, de um artista dinamarquês, de mármore branco, de uma menina pequena carregando o irmãozinho dela. Só que ele não é bem irmãozinho, né? Ele já tem talvez uns 2 anos, alguma coisa assim. E ela é uma menina de uns 7, 8 anos. Então, ela é pequena ainda, né? Mas ela está carregando o irmãozinho. E a história dessa estátua é a seguinte: perguntaram para a menina: ele não é muito pesado para você? E ela disse: não, ele é meu irmão. Então é uma outra ótica acerca da vida.